Boa tarde, estamos começando a gravação do documentário Museu Virtual da Leitura e o nosso entrevistado é o querido amigo Henrique Azevedo, mas eu vou deixar ele se apresentar. Então eu peço para você dizer seu nome todo, aonde você nasceu e qual a sua profissão. Pessoal, primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Henrique de Azevedo Pereira, eu nasci aqui em Bom Jardim mesmo, interior do Rio, e sou formado e atuo como coach, e faço engenharia de produção também. Que dia que você nasceu mesmo? Eu nasci no dia 24 de janeiro de 1997. Entendi. Qual foi o seu primeiro livro e o que você lembra de ter lido? Bom, o primeiro livro que eu li foi uma Bíblia feita para crianças. Obviamente ela não tinha todos os livros que contém na Bíblia, mas continha os de mais relevância para uma criança. E eu lembro de ter lido sobre a crucificação de Cristo, sobre o nascimento, a ressurreição e também sobre o Antigo Testamento, a parte de Noé, da criação do mundo e etc. E por que esse livro foi especial para você? Por que você não o esqueceu nesse tempo todo de vida que você tem, mesmo você sendo jovem? Então, eu acredito que as coisas, elas são inesquecíveis por dois motivos. Ou elas são muito importantes, elas geraram um grau de sentimento muito grande, ou elas são as primeiras. E nesse caso foi a primeira e gerou um grau de emoção muito grande, porque eu nem sempre fui tão ligado à igreja assim como eu sou. E eu acredito que quando eu comecei a ler, quando eu comecei a buscar e aprender, que as coisas começaram a acontecer melhor e tudo começou a se encaixar e eu comecei a mais ir à igreja e professar melhor a minha fé. Quando você era criança, você costumava ler aonde? Onde você tinha um lugar favorito para fazer suas leituras ou cada lugar era um lugar para você fazer essa leitura? Eu costumava ler bastante no meu quarto. Até hoje, assim, eu leio aqui no meu quarto. Geralmente, quando eu era criança, eu não morava aqui onde eu moro hoje. Eu deitava na cama e ficava lendo. Ou ficava sentado na mesinha que tinha no quarto e ficava lendo. Geralmente era lá. Você tinha costume de ler ou na rua ou na escola? Frequentava a biblioteca da escola ou da cidade? Depois de um certo tempo, sim, eu passei a frequentar mais e a ler mais, principalmente no ensino médio, que eu comecei a ir mais à biblioteca da escola que eu estudava, era o Santo Agostinho, uma escola aqui de Bom Jardim, e eu ficava lá durante o intervalo, durante a hora de aula vaga, e ficava lá lendo ou estudando, às vezes, algum assunto. Alguém lia para você quando criança ou essa leitura começou por você mesmo? Ou seus pais colaboraram muito para esse começo da leitura que você teve? Você pode relatar um pouquinho disso? Eu acho que o principal fator aí foi a minha mãe, porque ela sempre teve grande influência, ela é professora e depois passou a ser bibliotecária também. Então sempre me incentivou muito a ler e a buscar coisas novas. E meu pai, apesar também de às vezes não estar muito ali incentivando, mas ele sempre buscou que eu aprendesse coisas novas e investiu bastante nessa área de educação. Sua mãe tinha costume de ler para você antes de dormir ou não? Cara, eu acho que não que eu me lembre de leitura assim, acho que... Onde você guardava os livros que você tinha? Você tinha um lugar especial para fazer a guarda deles ou acabava deixando espalhado pelo quarto ou pela casa? Antigamente, né? Aham. Eu tinha igual um baúzinho, que era uma cadeira que levantava assim, onde a gente senta, o assento dela, e ali dentro era uma caixinha, ali dentro ficavam os livros, e não só livros, também ficavam alguns brinquedos, algumas outras coisas. Entendi. Esse costume de comprar livros, você às vezes pedia sua mãe para comprar ou esse hábito foi ela que
te deu boa parte dos livros e isso acabou fazendo você pegar o gosto da leitura. Conta um pouquinho mais disso. Bom, ela me deu, né, me dava bastante livro. Hoje em dia ela também me dá às vezes de presente, né? É um tipo de presente que eu particularmente gosto. E ela me dava às vezes alguns de presente. Atualmente eu compro bastante também, né? Inclusive hoje eu comprei um. E eu sempre fui assim de ler bastante, especialmente os livros físicos. Apesar de ler muito na internet, são esses que eu prefiro e que eu opto por comprar. Você tem um hábito de leitura que você prefere mais, de ser livro digital, livro físico, ou depende da situação? Eu prefiro o livro físico, mas como não são todos que estão acessíveis, assim, tem muito livro que você não encontra mais para vender, tem muito que sim, você vai comprar, tá um preço absurdo, porque não produz mais. Então, alguns que eu não encontro para comprar, eu opto por baixar uma versão dele em PDF ou procurar uma versão digital. Mas o meu preferido continua sendo a versão física. Entendi. Você saberia dizer o porquê da infância gostava de ler? Algumas crianças te influenciaram do seu entorno? Ou praticamente no entorno das crianças que você convivia, quase ninguém tinha o hábito pela leitura? Cara, eu acho que ninguém que eu me recordo do meu ciclo tinha esse hábito de ler igual que eu tinha. Principalmente pelo fator mais importante que foi, né, o fator da casa, o fator de eu ter essa motivação dentro de casa. Então foi uma motivação à parte, assim, que eu não sei se as outras crianças tiveram, mas que eu, em particular, eu tive, e creio eu que muitos deles não tiveram também por causa disso. Que livros que você lembra, assim, que você tinha em casa quando era criança e fazia a guarda deles? Bom, tinha um livro chamado Para Entendedores, Meia Palavra Basta, que foi um livro que eu ganhei na alfabetização, de formatura de alfabetização. Tinha esse da Bíblia, que eu falei aqui, tinha o livro do Menino Maluquinho, tinha bastante também história em quadrinho da Mônica, de super-herói, dessas coisas. Eram os principais, assim, eram livros bem infantis, livros do Pedro Malazarte também. Deixa eu te mandar uma coisa. Como que foi a sua transição da infância para a adolescência em relação à leitura? Você sentiu muito? Os seus gostos, claro, mudaram? Você lembra um pouco disso? Daria para você talvez relatar pra gente? Então, nessa minha época de adolescente, eu passei a ler mais livros de terror, livros de aventura, alguns livros mais clássicos também, como, assim, esses eram mais para a escola, mas, por exemplo, os livros da época que a gente estuda bastante na literatura sobre romantismo, essas coisas, então alguns deles eu lia bastante. Eu li, por exemplo, o livro do Ivan Noé, o livro do Corcunda de Notre Dame, os livros de uma saga chamada Assassin's Creed. Eram livros mais voltados, né, esses do Assassin's Creed, assim, mais voltado para aventura, ação. Também li alguns livros de terror, tipo O Rei de Amarelo, do William Chambers. Tinha os livros do Stephen King. São os que eu mais li, assim, foi uma fase, né, que mudou bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, que tipos de livro você gosta de ler? Tem algum favorito nessas últimas leituras que você tem feito? Da adolescência para um pouco do seu lado adulto, teve alguma mudança no gosto da leitura ou continua igual? Bom, eu continuo gostando desse tipo de livro, mas no momento não é o meu foco. No momento que eu mais tenho focado, assim, são livros que eu posso usar na minha área, né, na área do coach ou da engenharia, que no caso são livros de administração, sobre alta performance, sobre alimentação também, que a gente usa bastante, economia, educação financeira, e esses livros, assim, que englobam mais uma área em que é real e eu posso aplicar, sabe? Um livro que não tem história, é um livro que ele mostra mais algumas coisas. E dentre eles, o meu favorito
é o livro Maestria, do Robert Greene, que está entre os 3 maiores livros que eu já li até hoje, né, na classificação geral, digamos assim. Ele conta bastante como os mestres se tornaram mestres. Deixa eu te perguntar, quantos livros por mês você lê em média? Como você adquire e como? Acho que você lá no comecinho deu uma palhinha, mas eu queria que você desse mais detalhes. Então, eu leio cerca de 2 livros a 2 livros e meio por mês. Depende também do tamanho do livro, né? Se for um livro assim, de 500 e poucas páginas, demora às vezes assim, umas 3 semanas para ler, porque eu tenho o hábito de ler todo dia, pelo menos meia hora por dia de segunda a sexta. Óbvio que eu não me restringo a essa lei, mas é o mínimo que eu uso para regir o meu dia. Então, sempre tendo a oportunidade de ler mais, eu leio, né, vários blocos, como a gente chama no coach, de 30 minutos por dia. O coach te ajudou a você melhorar a questão da leitura, ou isso já era um hábito que você tinha antes de você ser coach? Então, eu me formei em coach esse ano, mas eu já venho estudando isso há 2 anos. Né? Já venho fazendo outros estudos na área do coach há 2 anos. E sempre foi salientada essa necessidade de leitura. Que horas do dia, assim, você tem costume de ler e aonde? Então, começando pelo lugar, eu costumo ler aqui, né, nessa cadeira aqui mesmo, eu ponho um travesseiro ou alguma almofada aqui para apoiar o livro e fico lendo aqui. E geralmente eu leio pela manhã, que é o momento que a gente está mais criativo, né? Quando a gente trabalha com alta performance, a gente aprende bastante essa parte. E no período da manhã, mais especificamente, depois da primeira hora do dia, que a gente está mais introvertido, é o momento de maior criatividade da nossa mente, que o cérebro está descansado e está um pouco mais apto a realizar alguns tipos de tarefas, como, por exemplo, tarefas que exigem mais do intelectual. Então, costuma ser mais ou menos no período de 8h30, 9 horas da manhã que eu estou aqui sentado fazendo minha leitura. Você tem costume de ler assim, tipo em ônibus, se você tiver com tempo livre, ou você prefere que isso seja uma coisa, tipo, entre num lugar mais especial para você fazer essa leitura? Então, isso varia um pouco de lugar, porque assim, em ônibus eu não consigo ler porque me dá um pouco de enjoo, eu me sinto um pouco mal. Mas durante, né, algum tipo de viagem de ônibus ou alguma coisa assim, eu procuro sempre ouvir um audiobook ou escutar um podcast, que é uma coisa também que a gente aprende bastante com o coach, né, que é a magia dos podcasts, de você poder aprender em qualquer lugar. Mas quando eu estou na faculdade, tem tempo livre, assim, eu fico lá na biblioteca, por ser um local mais de silêncio e mais reservado, né, a gente consegue ler sem ter alguma interrupção ou alguém chamando toda hora, alguma coisa assim. Em 2016 ou em 2017, teve alguma leitura que te marcou e por quê? Ou algumas leituras te marcaram? Eu queria que você contasse um pouquinho mais dela. Então, em 2016 eu terminei de ler a Bíblia, né, mas não era a Bíblia lá que criancinha. Inicialmente, é a Bíblia mesmo. Eu consegui ler ela inteira, de Gênesis a Apocalipse. E também o livro Maestria e o livro Fora de Série, né, o Maestria eu comecei a ler no final de dezembro e acabei no iniciozinho de janeiro. E o Fora de Série, que eu li mais recentemente, foram os que mais me marcaram, assim. Eu também agora estou lendo um outro livro muito legal chamado Como Fazer uma Empresa Dar Certo em um País Incerto, que é um livro bem interessante, trata, né, da experiência dos empreendedores no Brasil e dando algumas dicas de como a gente pode erguer uma empresa ou criar uma do zero, né, principalmente no Brasil, que tem um cenário tão instável econômica e politicamente. Você acha que... Por que você tem o gosto da leitura? Por que você tem esse hábito de ler frequentemente? Então, eu acho que leitura não tem alguém que vai vir e vai falar com a gente: ah, você tem o dom de ler e, poxa, eu não consigo. Eu acho que isso é muito mais uma questão de desculpa, né? Até às vezes a pessoa me pergunta: ah, mas como é que você faz para ler quase 3 livros por mês? Pô, senta e lê, não tem outro jeito.
Você tem que, no início, você tem que botar para fazer um ciclo do hábito. Você tem que deixar sempre, né, o que a gente chama de deixa, que é um gatilho para você fazer aquilo. Que no caso, o meu gatilho é deixar um livro exposto. Geralmente o livro que eu estou lendo ele fica em cima da minha mesa. Então, né, quando eu acordo, logo pela manhã, ele está sempre visível aqui no meu quarto. E eu vejo e eu me lembro sempre do porquê que eu estou lendo. Né? Você tem que ter esse senso de propósito. Você tem que saber o porquê que você faz as coisas. Não só para leitura, mas para qualquer coisa. Por que você está lendo? O que você busca com isso? Onde você quer chegar? O que você quer saber daquele livro? Se você lê assim, só, não, vou ler porque me mandaram ler esse livro. Então a leitura perde um pouco a graça, perde a magia que ela teria, né? E você passa a não aproveitar mais tanto o conhecimento de forma que você ia aproveitar se tivesse um propósito mais definido. Você se vê como um leitor, Henrique? Eu me vejo, né? Depende, porque que o leitor é uma pessoa que lê. E como eu estou em constante, né, leitura, estou sempre fazendo algumas leituras, então eu acho que eu me considero como um leitor, sim. Né? Apesar de às vezes eu não ler assim, o mesmo tipo de tema, que geralmente eu estou lendo agora 2 livros ao mesmo tempo. Eu leio um livro físico e um livro digital, para me facilitar. Eu comprei aquele e-reader, tem o da Amazon e tem o da Saraiva. Então facilita bastante aquilo, né? Você baixa alguns livros e começa a ler. E eu tenho feito isso ultimamente. Eu levo um livro físico para a faculdade e levo, no caso o que eu tenho é o Saraiva, o da Saraiva, o leve. E levo ele para a faculdade e quando vai dando um horário assim, eu vou lá para a biblioteca e fico lá lendo até esperar o ônibus, né? Eu acho que isso é uma característica de todo e qualquer leitor, né? Que é a vontade de ler e querer ler em qualquer lugar, mesmo que o momento não seja tão propício. Esse gosto da leitura que você tem já inspirou pessoas assim do seu cotidiano, ou pessoas até que não te conheciam, mas de vendo a sua experiência da leitura, você serviu como inspiração para essas pessoas? Já inspirou alguns amigos, alguns clientes, familiares também, né? Porque é uma forma de você adquirir um conhecimento que, né, ou você adquire esse conhecimento ou você paga alguém para te passar isso. E muitas vezes as pessoas não têm, né, como pagar assim para outras pessoas passarem esse ensinamento. Então eu acredito que a leitura você aprende muita coisa. Às vezes o cara que você, né, o autor daquele livro, ele já morreu, mas o cara tá ali, ele tá como se ele estivesse te dando uma aula, né? A obra dele acaba virando uma aula e você passa a adquirir um conhecimento de uma forma completamente diferente do que seria com um professor, né? A minha mãe é professora e eu sei bastante disso, eu já pude experimentar as duas formas. Você por ter esse gosto pela leitura, você já se viu talvez sendo escritor? Não, pior que eu já tive algumas ideias assim, mas ainda são só ideias de, né, fazer alguns livros mais voltados para a área do coach, dessa parte de alta performance, de como, né, se alimentar bem e de tratar das inteligências que a gente tem. Mas são ideias ainda, não estão concretizadas ainda. Já teve algum momento da sua vida, talvez um momento de adversidade, que o livro foi talvez o seu melhor amigo? Poxa, durante muito tempo, uma vez eu fiquei internado já com pneumonia, né, e o livro foi o que ajudou bastante, né, a família ajuda bastante também, mas, né, tem uma hora que o pessoal tem que dormir, e é nessa hora que o livro passava a imperar e passava a ser o melhor amigo que eu poderia ter naquele momento. Você acha que a literatura talvez ajude as pessoas a talvez ser um remédio? Eu acho que ajuda, cara, porque, sim, a literatura não tem um gênero fixo. Você não chega lá e fala, não, pô, você tá doente, então você tem que ler livro de autoajuda. Isso não existe. Você tá ali, você pode ler qualquer coisa. Às vezes você vai pegar e vai, sei lá, tirar um ensinamento legal de um livro que não tem nada a ver com autoajuda. De um livro, por exemplo, de
romance, sei lá, de aventura, de ação, de terror. E aquilo ali vai te propiciar algum tipo de melhora ou uma cura emocional, ou vai auxiliar numa cura física, porque vai te empenhar a realizar mais atividades que, né, não comprometam esse seu lado físico e não te deixe machucar um pouco mais. Então, eu acredito que a leitura é sim uma forma de remédio, mas apesar de tudo a gente não pode chegar e falar, não, eu tô doente, eu não vou tomar remédio e só vou ficar lendo. Com as novas tecnologias, a forma de leitura tem mudado, né? Você acha que, como você imagina no futuro a forma de ler e talvez como o papel da biblioteca poderia se encaixar nesse novo hábito de leitura, nessa nova forma de leitura? Eu acho que, assim, a gente tem bastante livro digital e toda essa campanha para transformar tudo que a gente tem no mundo físico em coisas digitais, só que, na minha opinião, os livros eles não vão chegar a esse ponto, porque até hoje tem muita gente que lança livro físico e dá certo, né? Até a palavra dar certo é uma expressão estranha, mas digamos que os livros físicos continuam vendendo muito mais do que livros que são digitais, né? Os livros digitais, foi como eu falei no início, a gente só compra quando não tem outra opção. Quando o livro sai de série, né, ele para de ser produzido ou alguma coisa do tipo. Então eu acho que as coisas têm, né, tem muita coisa, serviços e muitos produtos que tendem a ser digitalizados, mas na minha opinião isso não vai acontecer com o livro. Henrique, muito obrigado pelo carinho e pela atenção de ter participado desse documentário e espero que seja muito gratificante tanto pra gente, tanto pra você. Você tem alguma mensagem para deixar? Só pedir que as pessoas continuem sempre buscando ler, buscando aprender coisas novas e, acima de tudo, né, adotar o conhecimento do Bruce Lee, que é um conhecimento de nunca acreditar em tudo que as pessoas dizem, né, adotar como verdades absolutas, mas sempre questionar e procurar mais um pouco de informação do que aquilo que é passado geralmente, porque isso pode fazer toda a diferença, ainda mais para as pessoas que lidam com outras pessoas, com empresas ou em qualquer área da vida.